Bem-vindo ao curso de Geometria Analítica. Em aulas anteriores, nós definimos de forma geométrica as operações de soma entre vetores e de produto por escalar. Nesta aula, nós vamos definir essas operações de uma forma algébrica. Vamos começar com a soma entre vetores. Em aulas passadas, nós vimos que, para somar o vetor U com o vetor V, nós podemos utilizar a chamada regra do paralelogramo, como ilustra essa figura. Vamos agora fixar um plano cartesiano, de modo que a origem desse plano cartesiano coincida com a origem dos representantes dos vetores U, V e U mais V. Nós vamos obter uma figura como esta. Bem, nós já vimos que x0, y0 e que x1, y1 serão as coordenadas dos vetores U e V em relação a esse plano cartesiano. O nosso objetivo agora será descobrir quais seriam as coordenadas para o vetor U mais V. Bem, observando aqui este triângulo retângulo, cujo um cateto mede x0, o outro cateto mede y0 e a hipotenusa mede o comprimento do vetor U, nós podemos escrever um outro triângulo retângulo como este aqui nesse outro lado da figura. De novo, nós temos um triângulo retângulo, cujo um cateto mede x0, o outro cateto mede y0 e a hipotenusa mede o comprimento do vetor U. Desse modo, o que acontece para as coordenadas do vetor U mais V? Ora, da origem do plano cartesiano até a abscissa x1, nós temos uma distância de x1 unidades. A essa distância, nós estamos somando x0 unidades. No final das contas, nós vamos ter x0 mais x1 unidades. Por outro lado, a distância da origem até a ordenada y1 possui y1 unidades. Somamos agora y0 unidades. No final das contas, nós vamos ter ao todo y0 mais y1 unidades. Ou seja, em resumo, teremos que as coordenadas do vetor U mais V nesse plano cartesiano serão x0 mais x1, y0 mais y1. O interessante nessa operação é que antes nós tínhamos definido a soma de vetores como sendo uma operação puramente geométrica. A partir do momento que nós colocamos os representantes desses vetores num plano cartesiano, aquela soma, antes puramente geométrica, transformou-se simplesmente na soma entre dois pares de escalares. Ou seja, numa operação puramente algébrica. Vejamos agora a definição algébrica da soma entre vetores no plano. Sejam os vetores U igual a x0, y0 e V igual a x1, y1, sendo as coordenadas x0, y0 e x1, y1 sobre o mesmo plano cartesiano. O vetor resultante da soma entre U e V é dado por U mais V é igual a x0 mais x1, y0 mais y1. Lembrando que esta notação significa que o vetor U mais V tem um representante que começa na origem do plano cartesiano e vai até o ponto x0 mais x1, y0 mais y1. Vamos relembrar das propriedades da soma entre vetores. A soma entre vetores, definida de forma algébrica, possui as mesmas propriedades da soma entre vetores, definida de forma geométrica. É evidente que isso era de se esperar. Não faria sentido se a soma de vetores definida de forma algébrica não tivesse as mesmas propriedades da soma entre vetores definida de forma geométrica. Então, vejamos as propriedades. Primeira propriedade, associativa. U mais, entre parênteses, V mais W é igual a U mais V, entre parênteses, mais W. Ou seja, podemos primeiro fazer a operação V mais W e, em seguida, somar com U, ou ainda, primeiro fazer a operação U mais V e, em seguida, somar com W. Segunda propriedade, comutativa. U mais V é igual a V mais U. Ou seja, tanto faz fazer a operação U mais V, quanto fazer a operação V mais U. Nós obtemos o mesmo vetor. Terceira propriedade, elemento neutro. U mais o vetor nulo é igual a o vetor U. Ou seja, o vetor nulo é o elemento neutro da operação de soma entre vetores. E a quarta propriedade, elemento simétrico. U mais menos U é igual a o vetor nulo. Observação. O vetor nulo tem coordenadas 0, 0. Ou seja, dizemos que o vetor nulo é igual a 0, 0. Por outro lado, o vetor simétrico de U igual a x0, y0, que é representado por menos U, como já vimos em aulas passadas, é tal que menos U é igual a menos x0, menos y0. Vejamos uma ilustração para justificar por que o simétrico de U seria exatamente esse. Vejamos a figura abaixo. Nós temos representado o vetor U igual a x0, y0, e nós queremos achar o simétrico de U, ou seja,
aquele vetor que possui o mesmo comprimento, a mesma direção, mas que tem o sentido contrário de u. Ora, tomando o vetor menos u com coordenadas menos x0, menos y0, nós vamos obter exatamente isso que desejamos. Por quê? Bem, perceba que a distância da origem até o ponto menos x0, menos y0 é a mesma distância da origem até o ponto x0, y0. Além disso, esses dois vetores possuem a mesma direção, já que são paralelos. E, por fim, eles possuem sentidos contrários, já que o vetor u vai de baixo para cima, enquanto que o vetor menos u vai de cima para baixo. Vamos agora tentar definir, de forma algébrica, o produto por escalar. Temos aqui, então, na figura, o vetor u, ele vai daqui até aqui, e nós temos o vetor ku, que vai daqui até aqui. Vamos supor que as coordenadas do vetor u sejam x0, y0. O nosso objetivo é determinar quais seriam as coordenadas do vetor ku. Vamos aqui separar da figura dois triângulos retângulos. Esse triângulo retângulo, cujo um cateto mede x0 e o outro cateto mede y0, e a hipotenusa mede o comprimento do vetor u. Nesse caso, eu estou chamando esse comprimento de m. Temos, então, agora esse outro triângulo retângulo, onde queremos descobrir a medida desse cateto, a medida desse outro cateto, sendo que a medida dessa hipotenusa é k vezes m. O comprimento dessa hipotenusa é km, pois sabemos que o vetor ku tem comprimento igual a módulo de k vezes o comprimento do vetor u. Nessa nossa figura, como u e ku possuem o mesmo sentido, eu estou considerando que k é um escalar positivo. Sendo assim, nesse contexto, essa hipotenusa tem um tamanho km. Pois bem, nós temos então dois triângulos retângulos que são semelhantes, ou seja, este ângulo é o mesmo que este ângulo é o mesmo que esse, e, obviamente, este ângulo reto é igual a este ângulo reto. Ora, se eu tenho dois triângulos retângulos semelhantes, a hipotenusa de um mede m e a hipotenusa do outro mede km, consequentemente, se esse cateto é x0, esse deve ser kx0, e se esse cateto é y0, esse outro cateto deve ser ky0. Pois bem, o que isso significa? Isso vai significar que as coordenadas do vetor ku serão kx0, ky0. Em resumo, nós transformamos a operação de produto por escalar, que era puramente geométrica, em uma operação algébrica, que seria a multiplicação entre escalares. Vejamos, então, a definição algébrica do produto por escalar no plano. Seja o vetor u igual a x0, y0, representado sobre um plano cartesiano. O vetor resultante do produto entre u e o escalar k é dado por ku igual a kx0, ky0. Assim como aconteceu para a soma, as propriedades do produto por escalar, que foi definido de forma algébrica, serão as mesmas das propriedades do produto por escalar, que foi definido de uma forma geométrica. Nós temos a associativa, k, que multiplica mu, é o mesmo que km, que multiplica u, que é o mesmo que m, que multiplica ku. Nós temos o elemento neutro, u é igual a u. Nós temos a distributiva em relação à soma de vetores, ou seja, k que multiplica u mais v é o mesmo que ku mais kv. E nós temos a distributiva em relação à soma de escalares. K mais m, que multiplica u, é igual a ku mais mu. Vejamos agora a definição algébrica da soma entre vetores no espaço. Basicamente, é a mesma ideia usada para a soma no plano. A diferença é que agora nós teremos uma terceira coordenada. No final das contas, se eu quiser somar os vetores u igual a x0, y0, z0 e o vetor v igual a x1, y1, z1, eu simplesmente farei u mais v é igual a x0 mais x1, y0 mais y1, z0 mais z1. Obviamente, aquelas propriedades que eram válidas para a soma no plano também serão válidas para a soma no espaço. Vejamos ainda a definição algébrica do produto por escalar no espaço. Novamente, a ideia é análoga ao que fizemos no plano. A diferença é que agora teremos uma terceira coordenada. Então, se temos o vetor u igual a x0, y0, z0 e o escalar k, se eu quiser fazer o produto de k por u, eu simplesmente farei ku igual a kx0, ky0, kz0. Obviamente, todas aquelas propriedades que valiam para o produto por escalar no plano também valerão para o produto por escalar no espaço. Façamos um exercício. Seja o retângulo ABCD, no qual A igual a 1, 1, 2, B igual a menos 2, 1, 3 e D igual a 0, 4, menos 1. Determine o vértice C. Em seguida,
esboça esse retângulo no espaço cartesiano. Geralmente, as pessoas tentam resolver esse exercício utilizando o conceito de distância. Isto é, sabendo que em um retângulo os lados opostos possuem a mesma medida, se o lado AD é oposto ao lado BC, então eles possuem a mesma medida. Entretanto, usando essa estratégia, a solução do exercício é muito mais trabalhosa. É muito mais fácil utilizarmos a operação de soma entre vetores. Vejamos a resolução desse exercício. Temos aqui uma figura ilustrando a situação. Note que o vetor AC corresponde à soma do vetor AB mais o vetor AD. Basta aplicar a regra do paralelogramo. Lembrando que um retângulo é um caso particular de paralelogramo. Além disso, perceba que, somando o ponto A com o vetor AC, nós obtemos o ponto C. Até o momento, nós não tínhamos feito uma operação como essa, somar um ponto com um vetor. E, além disso, note que nessa operação, o resultado é um ponto. Mas isso faz sentido? Bem, se você lembrar que no vetor existe a ideia de transporte, a ideia de deslocamento, quando eu faço o vetor AC, eu quero dizer que ele vai me transportar do ponto A para o ponto C. Ora, se eu estou no ponto A e eu vou pegar um vetor que vai me transportar do ponto A para o ponto C, então, no final das contas, eu chegarei no ponto C. Se você ainda não se convenceu disso, vejamos como justificar esta igualdade de uma forma algébrica. Como vimos em aulas anteriores, o vetor AC é igual a C menos A, ponto final menos ponto inicial. Se nessa equação nós somamos ambos os membros por A, nós vamos ficar com A mais o vetor AC igual a C menos A mais A. Ora, nesse segundo membro apareceu menos A mais A, que é o mesmo que o vetor nulo. Então, isso vai ser equivalente a mais o vetor AC é igual a C mais o vetor nulo. Ora, eu estou no ponto A e o vetor AC me transporta do ponto A para o ponto C. Isso significa que, no final das contas, eu estarei no ponto C. Por outro lado, eu estou no ponto C e estou sendo deslocado pelo vetor nulo. Ou seja, eu estou ficando parado. Eu estava na posição C e continuo na posição C. Dessa forma, em ambos os lados da igualdade, o resultado final da operação é o ponto C. Em resumo, vamos poder dizer que o ponto A mais o vetor AC é igual ao ponto C. Calculando agora os vetores, temos que o vetor AB vai ser igual a B menos A, que é igual a menos 2, 1, 3, menos 1, 1, 2, que vai ser igual a menos 3, 0, 1. O vetor AD, que vai ser D menos A, será igual a 0, 4, menos 1, menos 1, 1, 2, que vai ser igual a menos 1, 3, menos 3. O vetor AC vai ser igual a AB mais AD, que vai ser igual a menos 3, 0, 1, mais menos 1, 3, menos 3, e isso vai ser igual a menos 4, 3, menos 2. Por fim, nós vimos que o ponto C é igual ao ponto A mais o vetor AC, e isso vai ser igual a 1, 1, 2, mais menos 4, 3, menos 2, e isso vai ser igual a menos 3, 4, 0. Portanto, o vértice C tem coordenadas menos 3, 4 e 0. Vejamos agora uma ilustração desse retângulo no espaço cartesiano. Então, temos aqui o ponto A, que tem coordenadas 1, 1, 2. Temos o ponto B, que tem coordenadas menos 2, 1 e 3. Temos o ponto D, que tem coordenadas 0, 4 e menos 1. E, por fim, temos o ponto C, que tem coordenadas menos 3, 4 e 0. Essa aula termina aqui. Eu espero você no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário. Além disso, se desejar, inscreva-se no meu canal.